Lisboa. Lisboa é uma cidade que está na moda, recebe gente do mundo inteiro e muitos desses turistas procuram o bairro do Príncipe Real para ficar. Até 10 anos atrás, a região concentrava um grande número de antiquários que aos poucos foram sendo substituídos por lojas de design, restaurantes e cafés, atraindo artistas e estrangeiros com sua arquitetura bem conservada, seus palacetes e belíssimos jardins. Bairro da moda no momento, o Príncipe Real. E é aqui que vive Alice Altran. Então, a minha história com Portugal começou há muitos anos atrás, porque morei aqui com a minha família de 1980 a 1983. O meu pai é diplomata, então a minha vida inteira eu sempre morei de 3 a 5 anos, a gente sempre se mudou. Então eu tenho assim começa a me dar uma coceira, assim, depois de 5 anos em algum lugar. Eu sempre tive vontade de voltar a morar aqui. E eu vim com visto de trabalho, com um trabalho já acertado, que eu comecei a trabalhar no Brasil há 2 anos atrás, numa empresa de consultoria imobiliária aqui na Europa, que abriu escritório no Brasil, no Rio. Um brasileiro que queira trabalhar legalmente em Portugal precisa de uma carta convite ou de um contrato de trabalho de uma empresa portuguesa para pedir um visto de trabalho no consulado português no Brasil. Eu fui transferida aqui para Lisboa porque a demanda de brasileiros procurando imóveis em Lisboa foi crescendo tanto que a gente precisava ter mais pessoas aqui para receber. Então foi ótimo porque juntou a fome com a vontade de comer. Eu e o meu namorado, a gente se conheceu no Rio. Eu morava no Rio, Ipanema, e por acaso, através de uma amiga em comum, a gente se conheceu no bar da minha esquina. Então a gente se apaixonou imediatamente e ficamos 9 meses nesse vai e vem, um relacionamento a longa distância, ele em Paris, eu no Rio, imagina. E aí coincidiu que eu já tinha o plano de vir para cá e ele também estava cansado com Paris e quis vir, e acabamos os dois aqui juntos, vai fazer 1 ano. No nosso caso é um pouco, a gente pela primeira vez está morando junto e está criando uma vida juntos num lugar que não é nem a minha terra nem a dele, então foi legal isso. Morar aqui é uma vida muito gostosa, assim. Primeiro pela segurança, isso acho que para um brasileiro é o número 1, tanto que todos os nossos clientes brasileiros perguntam e ficam fascinados com isso. Outra coisa que é muito agradável também é, como tudo é menor do que no Brasil, tudo dá para você fazer andando. Aqui é o Príncipe Real, a rua onde eu moro é uma das ruas tranquilas do Príncipe Real, porque a rua principal ela é bem animada. Tem um escritório na Avenida Liberdade, que é um pouco a avenida principal assim, de negócios desse gênero, de escritórios. A gente presta consultoria imobiliária. Então a gente recebe a pessoa, conversa com ela, entende o que ela quer. Às vezes a pessoa chega e diz, eu quero um apartamento no Chiado. Aí você conversando com ela percebe que ela está querendo vir morar com a família, tem 2 filhos, quer botar os filhos na escola internacional, ela não quer morar no Chiado. Explica no mapa como é a cidade, por que esse bairro é interessante, etc. Muitas vezes a gente trabalha com apartamentos em planta, né? Então a gente só tem a planta, alguns vídeos, etc. para mostrar. E outras vezes a gente tem alguns projetos que você pode mostrar o projeto em si. Um prédio que ele está inteiro em reforma, né? E tem alguns apartamentos que já estão sendo vendidos inteiramente mobiliados, com super vista no andar mais de cima, e outros embaixo que ainda estão em construção. A grande dificuldade e o grande desafio era levar luz de cá para a frente para trás. O retrofit em Portugal basicamente você pega o edifício, mantém a casca, segura ela para ela não cair, derruba todo o interior,
refaz o prédio inteiro, estrutura, garagem, porque aqui os prédios não têm garagem, elevador, todas as estruturas novas. Nesses retrofits você compra, por exemplo, um apartamento que tem as características, a fachada, todos os detalhes, tipo antiguinho, super charmoso, com todas as comodidades de um apartamento moderno. É um pouco melhor dos dois mundos. Então agora a gente vai olhar o segundo andar, que tem um terraço e que é bem bacana também. O Golden Visa é uma forma que Portugal conseguiu de trazer dinheiro de investidores para dentro do país. O Programa de Autorização de Residência para Investimento, o ARI, também conhecido como Visto Gold ou Golden Visa, é atribuído a cidadãos nascidos fora dos países da União Europeia. Uma das maneiras de obter o visto é comprando um imóvel com valor a partir de 500 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais. O mecanismo foi criado em Portugal em 2012 e já beneficiou cerca de 4.800 pessoas, trazendo mais de 3 bilhões de euros para o país, ou seja, 12 bilhões de reais. E aí, a partir do momento que você tem o Golden Visa, que é talvez, 3, 4 meses depois que você entrou com o processo, você tem os direitos iguais a um europeu, ou seja, você pode usar a escola, sistema de saúde, trabalho, em todos os países Schengen. O espaço Schengen é um acordo assinado entre 26 países europeus, 22 deles pertencentes à União Europeia, que permite a livre circulação de bens e pessoas dos países membros em seus territórios, sem a necessidade de visto ou controle de fronteiras. Eu gostei muito do apartamento, todo mobiliado, panelas, pratos e copos e tudo, sofá, cama, tudo pronto. É só entrar, incrível, gostei muito. Eu sempre trabalhei com moda e sempre trabalhei um pouco, é o lado esquerdo, né, que é o criativo, do cérebro. Depois que eu comecei a trabalhar com o imobiliário, que trabalhava um pouco a outra esfera do cérebro, mais racional e mais business e tal, eu comecei a sentir falta um pouco de fazer alguma coisa criativa com o meu tempo livre. Sempre tive vontade de fazer cerâmica. Portugal é a terra da cerâmica. Minha meditação da semana. Literalmente põe a mão na massa e aí é onde a cabeça viaja e enfim, as ideias acontecem. A mudança de país te convida a explorar outros lados da sua, seus talentos, suas vontades, que talvez se você ficasse ali na caixinha ou no ambiente que você sempre viveu, fica mais difícil, né? Você quebrar um padrão de comportamento, as coisas que você faz fazem sentido ali e de repente aqui deixam de fazer ou vice-versa. Quando eu me mudava com a minha família, era uma coisa que era muito... Eu segui o meu pai, eu era uma criança, eu não tinha escolha. Então, depois que eu virei adulta e as escolhas de fazer essa mudança vieram de mim, é mais difícil. É um certo ato de coragem você tomar essa atitude de largar tudo que você tem ali, que é sempre um desafio, claro, mas é um desafio tão gostoso. Você vir para Lisboa estando num casal, sem dúvida, faz uma diferença. Bom, porque primeiro você está dentro de um contexto, né? Quando você só conhece uma realidade, o resto do mundo é sempre uma coisa muito distante. E quando você vive esse resto de mundo, você percebe que essa distância ela é muito pequena e que no fundo é tudo igual. Só muda a casca.